Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de dezembro de 2025. São 6 horas da manhã, horário de Brasília. Últimos acontecimentos em 18 de 12 de 2025. Tropas ucranianas dizimaram um regimento russo na região de Limansk. SBU atingiu ativos russos importantes na península da Crimeia. Míssil Oreshnik implantado na Bielorrússia. Ataque terrorista russo mata 5 civis e fere 58. Quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Assim você fortalece o canal e tem uma certeza que aqui você sempre vê a verdade. As fake news são proibidas. Conto com você também e todos que estão assistindo o vídeo para darem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. É muito importante isso também. Compartilhem e recomendem o canal, recomendem os vídeos. Muito obrigado. As forças ucranianas fizeram um contra-ataque contra os russos na região de Limansk e dizimaram um regimento russo. E, na realidade, logo após esse sucesso ucraniano, em Kupiansk, esse sucesso foi um sucesso logo depois, o sucesso de Kupiansk na semana passada, onde os russos, pelo menos em Kupiansk, diziam que estavam na cidade, mas não entraram na cidade, ficaram numa periferia da cidade, foram expulsos, enxotados, e agora essa semana a vitória na região de Limansk. Você veja, eles não estão dentro da cidade de Limansk. A cidade de Limansk é controlada pela Ucrânia, mas na região a Ucrânia teve esse sucesso. As forças ucranianas, elas contra-atacaram, na realidade, perto de Limansk, da cidade, e Limansk também fica na região de Donetsk. Eles destruíram uma unidade inteira, que é um regimento. Esse regimento tinha em torno aí de um pouco mais de 2.000 soldados. E com isso a Ucrânia melhorou as suas posições porque ela avançou e ela resgatou posições, ou seja, ela ganhou terreno. E isso aqui foi noticiado ontem à noite pelo exército ucraniano e aconteceu justamente ontem que eles consolidaram essa vitória, dia 18 de dezembro. A operação ucraniana foi conduzida pelo 3º Corpo do Exército da Ucrânia e unidades da Agência de Inteligência Militar do RUR, em meio à contínua investida da Rússia para tomar mais territórios na região de Donetsk. Eles estão sempre avançando, não dá certo, eles recuam, querem tomar Limansk. Ontem eles tiveram que fazer um recuo muito maior nessa região. Graças a esforços coordenados, a linha de frente foi retificada, né? E a posição tática das forças ucranianas na área melhorou, está mais à frente, avançaram. A operação das Forças Armadas ucranianas no setor limitou a capacidade de manobra da Rússia na área densamente florestada. Ali tem uma floresta muito grande naquela região, inclusive ela é tombada, essa floresta, agora tombada não porque os russos destruíram com tiros de canhão e de drones, de fato, ela está bastante tombada, né? Mas é a realidade, ela é um santuário ecológico dentro da Ucrânia, era antes da guerra, que é a floresta de Serebryansk. Então é ali que desenvolveu esse ataque, na parte da floresta próximo a Limansk. E a unidade também informou que, além das mortes, vários soldados da infantaria russa se entregaram durante a operação e foram feitos prisioneiros. Limansk está localizado no norte da região da província de Donetsk, com uma população pré-guerra de 20.000 habitantes, e tem sido um ponto crítico na linha de frente durante esses últimos anos, esses quase 4 anos que a Rússia covardemente invadiu a Ucrânia, ou seja, os russos querem ali porque é um ponto estratégico, mas não conseguiram, não tem conseguido e não vão conseguir. Agora que a Ucrânia melhorou as posições e houve muitos combates dentro da floresta de Serebryansk e na parte leste dessa floresta, e ali participaram, né, isso foi até destacado,
uma grande força da Segunda Legião Internacional, que são estrangeiros, onde participaram colombianos, brasileiros, argentinos, e que fizeram um desempenho muito bom. Nessa legião de estrangeiros também tem americanos e europeus de diversas nacionalidades, tais como alemães, britânicos, etc. E eles entraram em ação ao lado das tropas ucranianas e expulsaram os russos dessa região. Enquanto isso, o Serviço de Segurança da Ucrânia, ele atingiu equipamentos russos valiosos, de centenas de milhões de dólares, na data de ontem, na noite de ontem, no aeródromo de Belbek, na península da Crimeia. O Serviço de Segurança da Ucrânia, ele atacou esse aeródromo, destruindo esses equipamentos, né? O ataque noturno teve como alvo a área de Belbek, que é uma base aérea russa, quer dizer, era uma base aérea, era um aeroporto ucraniano, e eles, desde que assumiram a Crimeia em 2014, eles transformaram numa base aérea russa. Ela fica perto de Sevastopol. A operação atingiu em cheio as capacidades de defesa aérea dos russos. Segundo as informações, o ataque destruiu 2 sistemas de radar de longo alcance, modelo Nebo SVU, um radar 92N6, usado no sistema de defesa aérea do S-400, que também foi danificado, destruído, né? E também no Pantsir, ele é usado, também foi destruído no sistema Pantsir. E o mais interessante, que eu acho que foi um MiG-31, que ele estava todo carregado com munições, bombas, né, e mísseis, e deveria estar se preparando para, durante a noite, provavelmente levantar voo e lançar contra as cidades ucranianas. Esse MiG-31, lembro apenas que ele é o MiG que lança os mísseis Iskander da Rússia contra os alvos de cidades ucranianas, que fazendo os ataques terroristas foi eliminado. Míssil balístico russo, Oreshnik, implantado na Bielorrússia, diz Lukashenko, né? A Rússia mandou então implantar um míssil deles lá. Ele, segundo as informações, ele já está em serviço ativo de combate e ele carrega ogiva nuclear ali, segundo. O alcance dele não é muito grande, ele não é um intercontinental que vai atingir a América, por exemplo, mas ele tem 5.000 quilômetros de trajetória que ele pode fazer. Então, qualquer alvo dentro da Europa, acho que ele pode com certeza atingir. Isso reduz a zona tampão entre a Ucrânia e os potenciais áreas de lançamento russo para algumas dezenas de quilômetros, né? Porque agora isso está muito próximo da Ucrânia, na Bielorrússia, que na realidade a Bielorrússia transformou-se desde o início da segunda fase, da segunda escalada da invasão em 2022, em uma plataforma da Rússia, uma plataforma militar agressiva contra a Ucrânia. Inclusive a invasão contra Kiev, ela veio de dentro da Bielorrússia com as tropas russas estacionadas lá. O Oreshnik é um míssil balístico russo de alcance intermediário, supostamente projetado para transportar ogivas nucleares. Lembro que os testes que foram feitos com ele no passado e esse ano não tiveram sucesso. A Rússia, segundo informações, tinha 5 desses mísseis. Eles chegaram a lançar um míssil desses não com explosivos nucleares, mas com explosivos convencionais contra a cidade de Dnipro, na zona industrial. Ele não explodiu. Aí os especialistas antibombas das Forças Armadas da Ucrânia foram lá e desarmaram o que tinha. Eles fizeram mais 2 testes e os testes falharam. Então eu diria, desses 5, pelo menos 2 eles têm. Um está na Bielorrússia, outro está na Rússia. Não sabemos aonde, mas está na Rússia, né? Em que local. E também não sei onde é que está na Bielorrússia, mas a inteligência ucraniana já disse que sabe onde ele está. Segundo os especialistas internacionais, eles têm dúvida que esse míssil funciona, né? Justamente porque nenhum dos testes dele, inclusive o lançamento real com munição convencional, não funcionou. Então eles acham que, se de fato funcionar, vai ser muito difícil de interceptar se for contra a Ucrânia, porque está muito próximo, né? Mas eu acho que não acredito também. Como tem acontecido com outras super armas russas,
os especialistas internacionais estão céticos quanto à capacidade desse míssil. A Brigada de Helicópteros da Ucrânia informou que a tripulação de um helicóptero Mi foi morta durante uma missão de combate na data de ontem. É a 12ª Brigada de Aviação do Exército da Ucrânia. Isso aconteceu no dia 18 de dezembro, ou seja, ontem. É uma perda irreparável, eu acho, e eles foram atingidos e os 2 tripulantes vieram a falecer. Pelo menos 5 pessoas morreram e 58 ficaram feridas em ataques terroristas criminosos do ditador da Rússia contra alvos civis na Ucrânia nas últimas 24 horas, ou seja, aconteceu isso na data de ontem, né? Então essas 5 pessoas e mais essas que ficaram feridas, 58, as defesas aéreas ucranianas interceptaram 63 dos 82 drones que a Rússia lançou contra a Ucrânia durante a noite, e então eles atingiram 19 alvos em 12 locais, esses que passaram, né? Os drones. Na região de Donetsk, onde 3 pessoas foram mortas, também na região de Kherson, onde 6 feridos, 6 feridos em Donetsk. Na região de Zaporizhia, 35 pessoas ficaram feridas, e na região de Odessa, 7 civis ficaram feridos, 4 pessoas também ficaram feridas após esses drones russos em Kryvyi. Kryvyi é a cidade natal do presidente da Ucrânia, que fica na província de Dnipropetrovsk. E um homem de 59 anos ficou ferido na região de Sumy, ali acho que onde teve menos problemas, né? E também esses foram os ataques na região de Kharkiv. Também um homem de 50 anos ficou ferido depois desses bombardeios russos, ataques criminosos que a Rússia teima em fazer todo dia para fazer terror contra a população civil. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam os seus comentários. Sempre bem-vindos. Não esqueçam de compartilhar, é muito importante. Recomendem o canal, recomendem o vídeo. Aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.